Pensou que eu não estava vendo, né, meu povo? Tudo bem com vocês? Beleza? Eu e a Dani estamos aqui mais uma vez para passar uma super lição para vocês. A lição, né? Mostra aí para eles, Daniela. Fome e festas. Fome e festas. Volta aqui, Daniela. Vamos lá, então. Dá um espaçozinho entre a gente aí, né, para gravar. Vamos afastar um pouquinho mais para lá. Isso! Beleza, então. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai querido, derrama sobre nós teu Espírito Santo, para que possamos falar inspirados por Ti, e tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Por Jesus, amém! Amém. Vai lá, Daniela. Lê para nós o texto-chave. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Meu povo, uma lição prática. Essa é uma lição do verdadeiro cristianismo. Ou seja, reconhecer a Deus como nosso Criador, como doador de todas as coisas. E como Deus nos dá tudo de graça, nós devemos também ser responsável pelos pobres, devolver o dízimo. Afinal de contas, Deus é o dono de todas as coisas. Ele é dono de 100%. Ele poderia requerer os 100% para ele. Mas ele é tão bom, tão generoso, que ele pede só 10% de volta, que é o dízimo. Ele pede dízimos e ofertas. E para que serve o dízimo? É para Deus? Deus precisa disso? Deus não precisa disso, meu povo. O dízimo, meu povo, é para manter os levitas, que são as pessoas que trabalham na casa de Deus, que são os pastores, que são os obreiros. E também o dízimo serve para manter a casa de Deus, meu povo, né? Para você viver numa casa, numa igreja boa, numa igreja confortável, onde você vá e tenha a alegria, o prazer de estar na casa de Deus, né? Com luz, com ar-condicionado, né? Com os irmãos, se confraternizando, prestando um culto reverente a Deus. Nós precisamos viver um cristianismo prático. E como é que é um cristianismo prático, meu povo? É viver o que você prega e pregar o que você vive. Por exemplo, a Daniela vai fazer uma pergunta para vocês agora, na parte da lição de quarta-feira. Vai lá, Daniela, qual a pergunta? Como você se sente em relação ao dinheiro? Como você se sente em relação ao dinheiro, meu povo? Vamos lá, primeiro, faz aí a sugestão, Dani. É pecado ter mais dinheiro do que você precisa quando os outros estão passando fome? E aí, meu povo, é uma pergunta. Será que eu tenho muito e tem muita gente passando fome? Será que eu não estou retendo o que é dos outros? Vai. A riqueza é um dom de Deus? E aí? Se Deus é o dono de tudo e você tem, você ganhou legalmente, honestamente, será que só não está faltando compartilhar, ajudar, devolver o dízimo, ofertar, ajudar o necessitado? Continue aí, Dani. As pessoas têm o direito de fazer o que elas bem entendem com o dinheiro delas? Será que é assim? Será que Deus não deixou os padrões de como a gente deve ajudar o necessitado, ao pobre, às viúvas, aos órfãos? Continua, Dani. Tudo que você tem pertence a Deus? Com certeza, né? Se Deus é o dono, o Criador de todas as coisas, nós somos apenas mordomos fiéis de Deus. Continua. Não devolver fielmente o dízimo é um pecado contra Deus? Lembra de Malaquias 3, de 8 a 10, que diz assim, ó. Será que vocês estão me roubando? Será que algum homem pode roubar a Deus? Sim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, né? Quando você não devolve fielmente a Deus, né, aquilo que lhe é devido, que é justamente... Aí pastor, para que eu vou devolver o dízimo? Gente, para ajudar na obra da pregação do Evangelho, para o Evangelho chegar e alcançar todo mundo, como o ID, né? ID a todo mundo pegar esse Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Meus irmãos, às vezes a gente trabalha dia e noite, né, ganha o nosso salário, e a gente às vezes não pode ir para a África, não pode estar o dia inteiro pregando, como às vezes os pastores, os obreiros, que têm essa função, e eles são alimentados, né, pelo dízimo, né? Diz que o obreiro é digno do seu salário. Continua, Daniela. Dinheiro é a raiz de todos os males? Olha, quando o dinheiro não é bem usado, quando ele se transforma num Deus, né? Diz que a gente não pode servir a Deus e a mamon, que são as riquezas, né? Diz que aí sim o dinheiro se torna a raiz de todos os males. Quando você transforma ele num ídolo, quando você só vive para ganhar dinheiro, quando você só vive para isso, quando você se esquece quem é o doador. Em vez de você adorar o Criador, você começa a adorar a criatura. Vamos lá, Daniela, e aí? Agora nós vamos para o 2 aqui, né, Daniela? Uma outra pergunta. Como é que você se sente em relação aos pobres? Responsabilidade? Será que você se sente responsável? Será que as pessoas são pobres porque eu sou rico, eu tenho uma vida melhor? Como é que você se sente? A segunda pergunta, Dani. Culpa? Será que eu tenho alguma culpa nisso? Vai, Dani. Compaixão? Tem compaixão? Será que quando você vê um pobre, você diz, puxa vida, no que eu posso ajudar esse necessitado? Um dinheiro, uma comida, uma ajuda no semáforo? Vai, Daniel. Simpatia?
Simpatia, né? Ou melhor, empatia, se colocar no lugar da pessoa. Será que eu não posso ajudar um litro de leite, comprar um pão na esquina para essa pessoa, comprar um marmitex, um almoço? Continua, Dani. Impotência. Puxa, será que hoje eu estou tão sem dinheiro que eu não posso ajudar? O que eu posso amenizar a pobreza no mundo? Aborrecimento. Aborrecimento, né? Dizer assim, lá vem essa pessoa me pedir dinheiro, né? Quem manda eu não estudar? Tem gente que fica se justificando. Mas Deus falou, cuidado dos pobres, vocês sempre terão pobres, né? Isso a gente vê onde está o nosso dinheiro. Que aí, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Continua, Dani. Superioridade. Eu me sinto melhor, me sinto maior. Tem gente que quando vê um pobre, tá no seu carrão, já sobe o vidro e diz quem manda não estudar, é ladrão, é isso, é aquilo. Meus irmãos, a gente tem que se compadecer. Nem o exemplo lá do rico e do Lázaro, né, meu irmão? Ali foi uma parábola, claro que é ilustrativa, né? Mas o exemplo que foi dado é que o pobre foi para o céu e o rico foi o inferno, meu povo. A ilustração quer dizer o seguinte, naquele tempo, o pessoal dizia que o pobre já sofria porque era o castigo de Deus, mas não. Cristo quis mostrar o seguinte, meu povo, que nós temos que ser humildes, mansos e amar aos pobres. Tanto que Jesus veio pregar o evangelho aos pobres. Jesus veio como pobre. Nós precisamos amar as pessoas, independente da sua classe social. Nós devemos nos colocar no lugar dela. Continua, Dani. Raiva. Continua. Embaraço. Sim. Que tenho sorte. Que mais? Repulsa. Que sou rico. Pois é, meu povo. Quando a gente vê uma pessoa necessitada, nós temos que lembrar de Cristo. Cristo falou assim, sabe quando é que eu fui ajudado? Sabe quando é que eu fui? Quando você ajudou um desses pequenos. Quando eu estava nu e você me vestiu. Quando eu estava doente você foi nos hospitais. Quando eu estava no presídio você foi me visitar. Sabe? Me deu comida. Quando você me deu água. Às vezes quantas pessoas chegam nos pedindo ajuda em casa e você fecha a janela para dizer que não está em casa. Se esconde, meus irmãos. Quem sabe? Você não foi um anjo que foi na tua casa, né? A gente precisa abrir mais o nosso coração. O que adianta você juntar tesouros aqui na terra, meu povo? Onde a traça come, a ferrugem corrói. Nós temos que juntar nossos tesouros aonde? No céu, meu povo. É lá onde está reservado toda a nossa obra. Aqui a gente não vai poder levar nada no nosso caixão, meu povo, sabe? Tu não vai poder levar todos os teus bens, teu carro, tua casa. Lembra do exemplo dos faraós? Aquelas pirâmides enormes, gigantescas, as pessoas, os faraós levavam até os empregados da família, todo mundo tinha que morrer com ele. Olha só que coisa, que cobiça, meu povo. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos lá, Daniela, qual é o número 3 aí, que eu grifei? Número 3 é o sistema de Ageu. Em Ageu 1, versos 5 e 6, diz o seguinte, é a forma da retenção egoísta. Sabe como é que funciona isso? Ageu pergunta assim, gente, a casa de Deus está caindo aos pedaços. E a tua casa como está? Tem ar-condicionado, tem central de ar, tem vários quartos, tem suíte, tem lavanderia, tem tudo. E a casa de Deus está caindo aos pedaços. Aí ele fala assim, sabe o que está acontecendo? Vocês estão retendo aquilo que é de Deus, meu povo. Como pode você deixar a casa de Deus estar caindo aos pedaços, não devolve o dízimo, nem as ofertas, não faz pacto? Ele diz o seguinte, sabe o que tem acontecido com vocês? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Recebe o salário e coloca numa bolsa furada. Tu diz assim, nossa, eu invisto tanto e não vejo nada. Sabe o que é? É porque você está retendo egoístamente o que é de Deus. Ou às vezes, né? E a Bíblia diz ainda, estarei eu roubando a Deus? Sim, quando você não devolve nem o dízimo nem as ofertas, infelizmente, meu povo, você está retendo aquilo que é de Deus. Ele te dá 90%, você já não acha muito, né? Ele te dá saúde para você trabalhar, te dá família, te dá carro, te dá um emprego. Louvado seja o Senhor. E você que de repente está passando por um desemprego, clame a Deus, né? Como diz lá em Salmos, né? 37, verso 25, diz assim, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo passando necessidade ou a mendigar o pão. Deus, ele cuida dos seus filhos. O número 4, foi o que eu já falei aqui. Número 5, Deus também fala das festas anuais, que eram festas que lembravam do pecado, né? Do pecado, da graça e da salvação. Por exemplo, a primeira festa era da Páscoa e dos pães asmos.
né, que lembrava da passagem do povo saindo do Egito, né, da salvação, que era através do sangue, e que Cristo viria um dia derramar o seu sangue para a nossa salvação, né, da colheita do Pentecostes, como aconteceu, né, que é o derramamento do Espírito Santo. Já já, meu povo, vai cair a chuva serôdia sobre nós, meu povo, que é a colheita, quando os frutos estão maduros, sabe, meu povo? Nós temos que nos preparar hoje. Sabe por quê? Porque hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E a festa das barracas, que também era a festa dos tabernáculos, meu povo. Cristo está no santuário. A porta da graça está para se fechar. O que adianta tu reter esses tesouros aqui? Se onde você tem que entesourar é no céu, meu povo. Sabe? A porta da graça está para fechar. Pode acontecer o que aconteceu com as 10 virgens. Você pode, de repente, bater na porta e ouvir aquela voz: afastai de mim, não vos conheço. Olha, meu povo, nós temos que ser pessoas que temos que orar sem cessar, em tudo dar graças, ser sempre alegre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Meu povo, o caminho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, meu povo. E aí, nós também temos que falar, por exemplo, Deus falou muito, o exemplo da parábola dos talentos. Do que adiantou aquele cara reter aquele talento? Ele guardou um talento e enterrou, enquanto os outros que receberam os talentos, quem recebeu 3 produziu 6, quem recebeu 5 produziu 10, né? E ele ficou com medo, disse: não, o Senhor me deu esse talento, fiquei com medo do Senhor. Quer dizer, ele não conhecia o Senhor, que era um Senhor amoroso, doador e que nem precisava daquele talento. Tem muita gente escondendo seu talento. Use seu talento, como eu e a Daniela estamos usando aqui no YouTube, passando lição. A Daniela participa dos desbravadores. Eu toco violão, dou aula de violão. Uso minha oratória para Deus. Estão aqui trabalhando para Deus. O exemplo do jovem rico. Deus falou: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Meus irmãos, que aquele jovem baixou a cabeça e foi embora, meu povo, né? Quer dizer, perdeu a salvação. Será que eu estou mais ligado a mamon, às riquezas? Será que eu estou ajudando o pobre, estou me sensibilizando? Tem um exemplo também do rico insensato. Ele fez uma colheita maravilhosa e encheu todos os celeiros. Ainda vou fazer mais um celeiro, sabe? Que vai sobrar aí e tal. Em vez de ajudar os pobres, necessitados. Tem tanta gente passando fome. Às vezes tem gente passando necessidade dentro da igreja, na nossa própria família, nos vizinhos. Será que você não pode comprar uma cesta básica, ajudar alguém? Meu povo, aquele homem fez outro celeiro, mas de noite ele ouviu aquela voz assim: ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que você dará em troca? Meu povo, nós não vamos levar nada dessa vida, apenas o nosso caráter e as nossas obras. Irmão, entrega a tua vida a Cristo. Cristo pode te transformar e te salvar. Meu povo, e hoje o que tem acontecido é que nem um dia desse alguém chegou para mim: ei, faz um joguinho para mim um joguinho de azar, um joguinho na loto, na Mega Sena. Falei: ô, meu irmãozinho, a minha fezinha que eu faço é só em Deus, né? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não ponho fé em outra coisa, meu amado. Eu não posso fazer esse jogo para você. Nós cristãos, nós adventistas, nós não jogamos jogos de azar. E hoje tem crescido muito entre os jovens, entre os adolescentes, né? Jogos de internet, jogos de azar. Meu povo, isso é cobiça. É sinal que você está dizendo assim que o que Deus te dá não está te satisfazendo. O que Deus te dá não está te suprindo. E Deus é quem nos supre das suas riquezas, sabe? Deus é quem nos ampara. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, tira esse jogo de azar. Não põe fezinho em outra coisa não. Tua fé é somente em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, meu povo. Temos que acreditar no nosso Deus no impossível. E Deus vai te dizer no finalzinho, Mateus 25, verso 21. Lê para nós aí, Daniela. Mateus 25, 21. O que diz aí? Mateus 25, verso 21. E se o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Tá vendo? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. De repente, meu povo, você pode até não receber aqui todas essas bênçãos. E tem muita gente que recebe. Quando você é fiel, eu sou fiel dizimista. Desde que eu entrei na igreja, graças a Deus, devolvo direitinho o meu dízimo. Tem vezes que no meu salário, eu já tiro o primeiro dízimo, não sobrou nada, mas o meu dízimo eu devolvi. E quantas bênçãos até hoje eu tenho recebido e sou um abençoado de Deus. Meus irmãos, vale a pena ser um fiel dizimista. As bênçãos vêm. Deus diz assim, faça a prova de mim. Se eu não abrir os celeiros, derramar sobre vós bênçãos sem medidas.
Meu povo, não é troca não, você está devolvendo. Devolver o dízimo e as ofertas é um ato de amor, é um ato de gratidão, meu povo, né? Então, foste-me fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E Mateus 6, Daniela. Mateus 6 diz o seguinte, ó. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Pois é, meu povo. Mateus 6, de 19 a 21. Que nós possamos ser fiéis, que nós possamos viver um evangelho prático, ajudando ao pobre, ao necessitado, porque quando a gente ajuda um desses pequenos, nós estamos ajudando quem? A Deus, a Jesus. Um beijo a todos vocês. Espero que essa lição tenha ajudado a todos vocês. Tchau, gente! Tchau!